Fala, meu chegado, bom ou não? Hoje eu vou te contar mais 6 carros que as montadoras resolveram tirar de linha aqui no Brasil em 2021. Isso mesmo, essa é a parte 2 desse vídeo onde eu vou te contar mais carros que nos deixaram em 2021. Então se você quer saber quais carros são esses, é só ficar comigo até o final. Eu sou o Anderson Teodoro e você está na Magic Torque. Sabe aquele carro que você curtia e que planejava em um futuro comprar? Pois é, acontece muitas vezes de antes de realizar esse projeto a montadora vir e melar os planos. E muita gente por aí tem receio de comprar carros que já saíram de linha por causa das peças de reposição e da revenda. Então bora logo para essa lista e fica comigo até o final, que eu ainda vou te contar um carro que a montadora simplesmente resolveu tirar de linha aqui no Brasil e que ninguém entendeu foi nada. Um dos carros que nos deixou em 2021 foi o Mitsubishi ASX. Esse carro chegou ao Brasil em 2010, ainda importado do Japão. Em 2013 ele passou a ser produzido aqui mesmo no Brasil, na fábrica de Catalão, lá em Goiás. Essa mudança de produção para o Brasil foi boa, porque o carro passou por uma tropicalização, tendo inclusive melhorias no sistema de suspensão para aguentar as nossas ruas maravilhosas. Aqui o ASX era posicionado como um carro de entrada da marca, e de acordo com a Mitsubishi, esse carro saiu de linha por ser um projeto de mais de uma década. Fato é que, mesmo sendo mais caro, a chegada do Outlander Sport fez com que as vendas do ASX diminuíssem, já que esse carro passou a ser oferecido em apenas uma versão e seu irmão mais novo contava com mais equipamentos. Muita gente diz, inclusive a Mitsubishi, que o Outlander Sport é uma evolução do ASX, e se a gente olhar para ele direito, a gente ainda vê lá o motor 2.0 de até 170 cavalos. Outro japonês que se despediu do nosso mercado foi o Honda Fit. Despediu pelo menos da produção, já que esse carro vendeu muito e não é muito difícil cruzar com um pelas ruas. O Honda Fit chegou em 2003 ao Brasil e passou a ser o segundo modelo da marca a ser produzido na fábrica de Sumaré, em São Paulo, onde desde 97 o Civic era produzido sozinho por lá. Em 2008, vindo como modelo 2009, o Fit passou por uma reestilização, que deixou o carro maior, mas manteve as opções dos motores 1.4 e 1.5. Nessa segunda versão, ele deixou de usar um câmbio CVT, para poder usar um câmbio convencional de 5 marchas. A terceira geração do Honda Fit chegou lá fora em 2013, e em 2014 ela passou a ser produzida aqui no Brasil. Como mudanças, o carro ganhou um design mais esportivo, além de contar apenas com o motor 1.5. E atendendo a pedido dos clientes que não curtiram muito o câmbio da geração anterior, ele voltou a usar o câmbio CVT. O Fit no Japão teve uma quarta geração em 2019, que deixou o carro um pouco mais refinado e até mudou um pouco sua proposta. O problema disso tudo foi que o preço ficou simplesmente impeditivo aqui para o Brasil. Em dezembro, então, a Honda anunciou o fim da produção do Honda Fit, já que ela vai passar a apostar no novo Honda City, que inclusive terá uma versão hatch pela primeira vez. O terceiro carro da nossa lista eu confesso que me deixa até um pouco triste, e eu tô falando do Troller T4. A Troller foi fundada no Ceará em 95 e em 97 vendida para um outro empresário brasileiro. E o seu produto mais conhecido, o T4, foi lançado em 99 com um motor a gasolina de origem Volkswagen, que foi usado até 2001. O carro tinha uma combinação perfeita para os amantes do off-road. A sua carroceria era feita em fibra de vidro, o que deixava o carro mais leve, e o seu chassi com longarinas de aço, o que deixava o carro mais resistente. Em 2007, a Ford comprou a Troller, isso mesmo. E para muitos críticos da época, não existia nenhum motivo para a empresa norte-americana comprar a marca, já que eles eram capazes de produzir um 4x4 para o segmento. Então muita gente falou que, na verdade, a Ford estava de olho nos incentivos fiscais que a Troller tinha. A primeira geração do Jeep resistiu até 2014. Quando foi lançada a segunda geração, o que se viu foi um carro que não compartilhava nenhuma peça com o anterior. O que foi visto então foi o compartilhamento de peças com a Ford Ranger, onde eixo, suspensão e até mesmo motor 3.2 de 5 cilindros passaram a ser utilizados. Uma curiosidade sobre o T4 é que em 2021 era um dos últimos carros de passeio que não contava com airbags de série. Isso acontecia graças a uma brecha na legislação. Então, infelizmente, com a saída da Ford do Brasil, morre uma marca e um carro nascidos aqui. A Ford até cogitou vender a marca, mas as negociações não avançaram e então eles anunciaram que desistiram de vender tanto a marca quanto os direitos de uso do produto e anunciaram que venderiam somente os ativos, o que significa o maquinário e o terreno.
Uma grande pena. E agora me conta aqui, meu chegado, você tá gostando desse vídeo? Se tiver, já aproveita e deixa o like clicando no joinha, que me ajuda demais a saber o conteúdo que você gosta mais e assim trazer mais dele aqui pro canal. E para você não esquecer, eu já vou te pedir para fazer isso agora. O próximo carro da nossa lista é o Fiat Uno. Pois é, meu chegado, o que parecia que nunca ia acontecer, aconteceu. O nosso queridinho, chamado por muitos de Rei das Estradas, simplesmente nos deixou, e de uma forma até assustadora, mas eu já te conto. O Uno era um dos carros mais longevos do nosso mercado, tendo chegado ao Brasil em 1984 e sido produzido ininterruptamente até 2021 na fábrica de Betim, ou seja, por 37 anos. E esse carro fez história no Brasil. Daria para produzir um vídeo só para ele, de tanto que ele marcou o nosso mercado. Mas para resumir, meu chegado, nesse tempo todo que o Uno ficou por aqui, ele teve apenas 2 gerações. E foi o primeiro carro 1.0 a ser vendido aqui no nosso mercado. E ainda inaugurou o segmento dos carros populares. O Uno ainda foi também o primeiro carro turbinado a ser produzido em série aqui no Brasil. Legal, né? Em todos esses anos, o que não faltaram foram versões para ele. Teve versão esportiva, versão turbo, que fazia de 0 a 100 em 9,2 segundos e por aí vai. E ele ainda deu origem a carro sedã, no caso o Fiat Premio, e até mesmo a perua, o Fiat Elba. E tudo isso ainda aconteceu naquela geração quadrada, a geração raiz mesmo. Em 2010 chegou a segunda geração dele aqui, chamado de novo Uno. Isso aconteceu porque a geração anterior não foi aposentada logo de cara. E mesmo sendo um carro completamente remodelado, ele ainda teve a sua glória. Foi o primeiro carro de entrada a ter o sistema Start-Stop, aquele mesmo, que desliga o carro em semáforos para economizar combustível. O Fiat Uno, meu chegado, começou lá em 86 meio desacreditado. Isso porque o Fiat 147 não vendeu bem, mas aí simplesmente ele se tornou o carro mais vendido da marca aqui no Brasil. Eu mesmo tive um Uno, 2010, mas da geração anterior, aquela quadrada mesmo. Um Uno Economy básico, sem nada, sem vidro elétrico, sem desembaçador, sem nada mesmo. Mas o carrinho era valente, viu? E eu arrependo de ter vendido. Agora, claro, como nem tudo são flores, lembra que eu te falei que o Uno estava indo embora de uma forma até assustadora? Pois é, para marcar o seu fim, a Fiat resolveu fazer 250 unidades de uma série especial chamada Cial, que na verdade era o mesmo carro que estava sendo vendido, mas com alguns mimos, como uma plaqueta indicando qual unidade era aquela. Até aí beleza, né? O problema disso é que essa série especial foi lançada por R$ 84.990. O Uno chegou como o carro mais barato do Brasil e nos deixa com esse preço absurdo. Coisas da vida, né? Se na parte 1 desse vídeo eu te contei um carro divertidinho que nos deixou, eu vou te contar outro agora. O Sandero RS. Para você que não sabe de qual carro que eu estou falando porque não viu a parte 1, eu vou deixar aqui no card para quando acabar esse vídeo você ir lá ver. Mas é quando acabar esse vídeo aqui, viu, meu chegado? O Sandero RS está no mercado há 6 anos e também fez história por aqui. Foi o primeiro carro criado em parceria com a divisão esportiva da Renault, a RS, fora da França. Não era um carro que vendia tanto, mas tinha sim sua legião de fãs. E não foi por causa das vendas que a Renault resolveu encerrar a produção, mas sim porque seu motor 2.0 não atende às novas regras de emissão do Procon VL7, que entram em vigor agora em 2022. Se você não sabe o que é o Procon VL7, eu preparei um post completo explicando tudo o que você precisa saber sobre isso lá no Instagram da Magic Torque. Então eu vou deixar ele passando aqui embaixo para assim que acabar esse vídeo você ir lá conferir esse post e já aproveita e segue a gente lá. Sempre tem dicas, explicações, notícias e a gente consegue bater um papo diário. Mas voltando ao Sandero RS, antes de decretar o fim, a Renault ainda estudou a possibilidade de colocar nesse carro o motor 1.3 turbo de 170 cavalos que hoje equipa o novo Captur. Isso deixaria o carro até mais esportivo, mas a ideia esbarrou no preço de trazer esse motor da Europa e que provavelmente faria com que o valor do carro subisse, tornando assim inviável. Para encerrar então, a Renault anunciou 100 veículos de uma série de despedida, chamada Finale. Só que essa série também não tem nada de muito especial. Quem comprou essa série especial ganhou um pôster, além de uma placa de metal que identifica esse veículo como sendo um dos últimos. Quem comprou também ainda levou para casa um kit da grife RS, que é composto de boné, chaveiro, squeeze e carteira. Pelo menos isso tudo, o preço do carro manteve o mesmo, sendo R$ 99.290. E para você, meu chegado, que ficou comigo até agora no vídeo, eu prometi lá no início que ia contar um carro que saiu de linha no Brasil em 2021 e ninguém entendeu foi nada. Esse carro é o Honda Civic. Só que na verdade o Civic saiu, mas não saiu, mas eu já volto para contar essa história.
Antes disso, vamos relembrar um pouco a trajetória dele por aqui. O Civic começou a ser produzido no Brasil em 97, na fábrica de Sumaré, em São Paulo, e ficou sendo produzido por lá por 24 anos. Nesse período, o Civic teve 10 gerações. O ano de 2006 marcou o início das vendas de um dos maiores sucessos da Honda aqui no Brasil, a 8ª geração do Civic, que também foi chamada de New Civic. Eu me lembro até hoje quando esse carro foi lançado. Com um visual futurista, deixou o carro bem mais esportivo. Quem aí não se lembra a febre que foi aquele painel de 2 níveis? O carro era demais e até hoje é bastante desejado. Na época, em suas propagandas, eles falavam que causaria um restart, ou seja, um recomeço no segmento. Enfim, os anos foram passando, a 10ª geração foi lançada, que inclusive já está até meio cansada aqui no Brasil, e lá fora já está na 11ª geração. O mercado de sedã não anda lá essas coisas aqui no Brasil, então a Honda decidiu encerrar a produção sem acabar diretamente com o carro. E o que eu quero dizer com isso tudo? Não teremos mais Civic brasileiro, mas teremos Civic importado, provavelmente dos Estados Unidos. Com isso, a tendência é que ele chegue apenas com o motor 1.5 turbo, que é o mais potente da linha, e claro, mais caro, né? Que maravilha! No final das contas, então, não é uma despedida oficial, mas tem cara de ser. E essa foi a parte 2 com mais 6 carros que saíram de linha aqui no Brasil em 2021. Confesso que alguns me pegaram de surpresa, mas já era até esperado, já que muitos foram afetados com as novas regras do Procon VL7. Se você, assim como eu, é apaixonado por carro e esse canal te ajuda de alguma forma com esse quase vício, aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho, pois assim você será avisado sempre que tiver vídeo novo. Lembrando que aqui na Magic Torque nós temos vídeo todas segundas, quartas e sextas ao meio-dia. Eu espero você para o próximo vídeo. Até!